Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui estamos para mais um podcast Pode Levar Fé. Eu estou muito feliz de estar nesse segundo episódio da nossa segunda temporada. E eu estou aqui com meu amigo Wilson hoje. E a gente está muito feliz, né, Wilson? É isso aí, Isaac. Queria agradecer a todos que estão nos acompanhando. Né? Hoje é um dia realmente especial e eu tenho certeza que hoje o assunto que nós vamos tratar vai tocar no teu coração e com certeza vai te ajudar e te incentivar. Mas, Isaac, fala para nós quem é que está com a gente hoje. Então, eu quero saudar e primeiro eu quero dizer que estou muito feliz desse... E um privilégio para nós de estar com esse cara aqui. É verdade, um privilégio né? mesmo. E, cara, que presença. O primeiro brasileiro com esclerose múltipla a fazer o Iron Man. Eu estou aqui com meu amigo Gildo Afonso. Gildo, muito obrigado. Obrigado por estar aqui presente com a gente. Tá? É um prazer. Oi, Isaac, Wilson, eu que agradeço o convite, a satisfação de estar aqui de noite com vocês. E primeira coisa, o horário de 10 horas não é muito comum para os atletas, mas eu fiquei tão feliz com o convite que eu falei, vou abrir uma exceção aí. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu sei que tu cuida muito da tua saúde, o cara que eu tô perto aqui dá vontade de tocar nos músculos. Galera, olha só, para a gente começar, eu quero agradecer a galera que está em casa também, a galera que está aqui na nossa live no Instagram. Em breve a gente vai estar subindo esse programa para o YouTube, para o Spotify, a gente vai deixando os links aqui depois para vocês. A gente também quer agradecer as pessoas que estão nos apoiando, as pessoas que estão acreditando nesse projeto, um projeto que vem do coração de Deus para trazer a mensagem, a melhor mensagem de apoio, de incentivo, a mensagem inspiradora para vocês. Não é sobre nós, é sobre o que Deus quer falar através das nossas vidas, tanto a minha vida quanto a vida do Wilson, da vida do Gildo hoje. E assim, agradecer cada um de vocês que tem compartilhado a live, que está aqui na live já estou vendo que tem bastante gente aqui, né? E quero agradecer os nossos patrocinadores, tá? Sem eles, esse projeto andaria bem mais devagar ou talvez nem começaria, né, Wilson? Primeiro patrocinador que a gente quer dar as boas-vindas, não, né? Agradecer já por um bom tempo, desde a primeira temporada ele está com a gente, a Relojoaria Indiano, né? É uma relojoaria que está com a gente há muito tempo, né? O meu amigo Michel, um cara sensacional, enquanto aparece aqui a logo dele. Relojoaria Indiano, ali o cara tem... cara, eu arrisco dizer, não, eu tenho a certeza que é a melhor relojoaria da cidade, não porque o Michel está nos ouvindo agora, mas é uma das mais conceituadas do estado. Inclusive, até depois eu pedi para o Michel, alguém puder falar aí, se não me engano, são mais de 35 anos, cara, com a relojoaria, né? Então é bastante tempo aí. Cara, quero agradecer o Michel, muito obrigado, Michel, por nos apoiar. Depois a gente vai deixar o Instagram dele aqui também. O arroba dele. Isso aí. Quem mais, Wilson? Cara, daí gordinho tem que falar do quê? Tem que falar de lanche. Então manda ver aí. Divinos Burger. Divinos Burger também é nosso apoiador. Luca, um beijão pra ti, tá? Olha, eu tive lá, eu comi... O hambúrguer dele é top demais. É literalmente divino o hambúrguer dele. Né? Faz jus ao nome. Né? Pô, agora falar de um lanche para um atleta aqui, né? Mas é muito bom, muito gostoso mesmo. Beijão, Luca. E outro apoiador também é a Land House. O que é a Land House, Wilson? O Wilson tem mais propriedade que eu, que o Wilson já desfrutou lá e eu em breve estarei desfrutando desse lindo lugar, que é uma pousada. É uma pousada, assim, ó. É um lugar que, se você quiser passar com a família, um lugar de paz, de tranquilidade, vai lá. É Refúgio Land House, tá? Depois também a gente vai deixar na descrição do vídeo aí o arroba dele. Você vai falar com o André, um rapaz muito simpático, vai estar te atendendo, tá? O lugar é limpo, é muito amplo, tem ovelhas, patos, gansos, né? Galinha. Você pode ir lá ter contato com a natureza. Isaac, assim, ó, tem lareira, ar-condicionado, tem suíte. Então, assim, é um lugar para tu passar bem. Churrasqueira. Vou te falar uma coisa. A gente vai gravar um programa lá. Isso, né? Vamos fazer um programa lá. Aonde que é que eu fiquei até interessado, que eu vou passar o feriado de Páscoa aqui no Sul. Olha só. André, chama o cara aqui. Chama o cara aqui. Land House. Eu vou pesquisar agora lá. Refúgio Land House. Cara, assim, ó, de verdade, cara. Sabe um lugar que tu entra, assim, tu começa a sentir paz, tranquilidade. Lindo, a casa linda, o ambiente, árvores, muito arvorizado, assim, ó, top. Dá de tu jogar um vôlei, tem só a piscina, né, que para menores de 1,80 m não recomendo. Ela tem 2 metros de profundidade. Mas aí a gente tira um pouquinho da água. Né? Muito bom lá. Hard Reset Celulares, nosso novo apoiador, nosso novo patrocinador do
do meu amigo Daverson. O Daverson que deve estar pela live aqui também. Daverson, muito obrigado. O cara sempre conserta os meus celulares. Agora aconteceu de quebrar o celular da Sara também. O celular da Sara quebrou. A recém tinha comprado o celular, quebrou a tela e a gente, graças a Deus, chegou lá no Daverson. O Daverson prontamente já ajeitou para nós. O atendimento dele é top, já arrumou o celular da minha esposa também. Ele tem arrumado o celular da galera aí. Claro, né? A gente torce para não quebrar, mas quando quebra a gente chama o Daverson. O Daverson deve ficar torcendo um pouquinho, né? Brincadeira essa parte. Procura o Daverson também, a gente vai estar colocando o Instagram dele aqui. Bom, vamos começar logo esse papo, né? Um papo que eu tenho certeza que Deus vai conduzir esse assunto. Mais uma vez agradecer a galera que está aqui pela live. E a primeira pergunta que eu quero direcionar ao meu amigo Gildo é: quem é o Gildo? Da onde veio o Gildo? Cidade natal. Qual é a cidade natal? Fala um pouquinho do Gildo aí, na infância do Gildo aí. É que aqui a gente está perto do Uruguai, né? Nunca pensei em estar aqui no sul. Mas eu vim de longe. Eu nasci em Rondônia, lá no norte, ali perto da Bolívia. E foi lá que eu nasci e me criei. Um pouco diferente do clima daqui. Lá é mais quente, né? Lá é muito mais quente. Eu nunca tinha visto, mesmo morando em São Paulo, as pessoas precisarem de aquecedor. E aqui eu fiquei surpreso com isso, sabe? Estranhou o clima. É bem diferente. Então, eu fui nascido e criado no norte. Lá em Rondônia, vem de um pouco distante. Só que desde 2019 eu moro em São Paulo. São Paulo capital. Beleza. Gildo, tens irmãos? Tenho uma irmã, a Rafaela. É uma irmã mais velha, tem 3 anos. É de mais velhos. E eu vim aqui pro sul porque a minha namorada ela faz faculdade aqui em Rio Grande. Ela passou na Federal e aí é aqui que ela faz faculdade e sempre de São Paulo tem que ficar nesse bate e volta. Ela faz medicina aqui? Isso, faz medicina na Federal. A FURG aqui ela é referência nessa área. E aí acho que tem muito... Aqui é uma cidade até muitas vezes universitária, né? Tem muita gente que vem para... Porque é uma faculdade muito boa. Vem muita gente fora para fazer a universidade e tal. E aí eu tenho que vir por conta disso. Isso aí. E acabei conhecendo vocês nessa... Pois é, para quem não sabe, eu conheci o Gildo na barbearia, né, Gildo? O Gildo foi lá fazer o cabelo lá, fazer barba e tal. E aí Deus foi nos aproximando, a gente foi trocando ideias profundas até, teve experiências com Deus também, né, Gildo? Exatamente. Que eu te contei lá. Depois a gente pode falar aqui pra galera. Mas assim, Gildo, porque o motivo de tu estar aqui no podcast hoje não é só porque eu te conheço, te conheci há pequeno tempo, né? Há pouco tempo, né? A gente vai criando uma amizade, né? Vai se tornando mais amigo e tudo mais, mas o motivo real da gente te trazer aqui foi para contar um pouco da tua história. Tu não é uma pessoa para nós comum, né? Tu tens um propósito. O nome do programa hoje é Superação e Propósito. E tu tens um propósito. Eu acredito assim que todas as pessoas nascem com, mas tem umas que se destacam, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho da esclerose, cara. Eu sei que é um assunto que para ti já não é mais delicado, eu tenho certeza, mas tu passou por períodos delicados. Como é que tu descobriu essa doença? Como é que foi tu ter esse choque assim, pô, eu tenho esclerose múltipla? Eu poderia fazer, dentro da pergunta do Isaac, assim, em que parte da tua vida, com que idade que tu descobriu a esclerose e, tipo assim, o que ela mudou na tua vida? Então, com que parte eu descobri a esclerose múltipla? Eu cresci e nasci em Rondônia e eu tive, igual você perguntou da minha irmã, a minha irmã sempre foi o exemplo da minha vida. Sabe quando você tem... Não sei se você tem um irmão ou irmã. Eu tenho um irmão. E você? Tem. E quando a gente tem um irmão mais velho, não sei a audiência de casa, geralmente, para mim, ele era uma referência. Tudo que a minha irmã fez, eu queria fazer. Então, ela decidiu fazer faculdade de Direito. Eu fiz faculdade de Direito. Ela decidiu estudar para concurso público. Eu decidi estudar para concurso público. Minha irmã hoje é promotora de justiça. Ela foi defensora. Eu estudava para a defensoria. Ela passou na Universidade Pública Federal. Passei na Universidade Pública Federal. E ela era o teu trilho ali, teu norte. A minha irmã era meu norte de vida, assim, minha referência. Sempre... eu falo assim, graças a Deus ela desistiu do sonho de ser paquita. Porque senão hoje... Imagina só. E aí, aos 23 anos de idade, eu estava acabando de formar na Universidade Federal. Eu passei no concurso dos meus sonhos. Eu tive uma carreira de sucesso no concurso público. Quem fala, pô, Gil, você foi aprovado em muitos concursos, mas eu reprovei um bocado também. Passei em Banco do Brasil, Defensoria, Tribunal de Justiça, TRT. E aí, quando eu alcancei o Serviço Público Federal, eu falei assim, cara, agora eu vou conhecer os países do mundo com a mochila nas costas.
E aí eu conheci Argentina, Uruguai, Peru, virei um mochileiro mesmo, aproveitando. E numa das viagens para o Peru com os amigos, subindo uma montanha, sabe, Wilson, quando eu tentei amarrar o meu tênis, eu não conseguia. Isaac, eu tentava dar chute pro ar e não ia. Loucura. Metade do meu corpo começou a falhar. E aí eu falei, poxa, tem alguma coisa de errado. E aí só foi piorando. Eu imaginava assim, poxa, é porque é um cansaço, Uma amanhã vai fadiga, voltar uma e tudo exaustão. mais. Isso, sabe, desesperador. Você tentar pegar a caneta para escrever o próprio nome e não conseguir. Meu Deus. E aí eu voltei para Rondônia, e aí eu que tinha colocado uma mochila nas costas para conhecer todos os países do mundo, para me aventurar, voltei para casa sem segurar a própria mochila. E eu era o único homem da casa. Então, assim, encarar minha mãe, encarar minha irmã, e elas me olharem naquela situação, poxa, não consegui carregar minha mochila, tudo mais. E foi quando eu fui para o hospital, eles desconfiaram de um problema neurológico, porque o raio-x não deu nada. Fui para o neuro, lá não tinha especialista em esclerose múltipla. E pela primeira vez na vida, eu nunca tinha escutado o nome esclerose múltipla. E esse era o ano de 2017, eu tinha 23 anos de idade. E assim, cara, eu não tinha metade dos movimentos do lado esquerdo. Eu imaginava precisar da ajuda de alguém aos 90 anos de idade. Sim. Poxa, não aos Ciclo da vida geralmente 23 é isso. para... Tu já era atleta antes de descobrir, então, a esclerose? Não, Não. Isso que eu falo, às vezes, para quem está assistindo a gente hoje, eu vou falar uma frase que é a seguinte: eu não sou atleta apesar da esclerose múltipla, eu sou atleta por causa da esclerose múltipla. Se não fosse eu ser diagnosticado e passar por uma cadeira de rodas, eu nunca ia sonhar em ser atleta. Então, assim, no pior momento da minha vida, a pior notícia da minha vida, me trouxe a minha maior zona de graça, sabe? Que foi ser atleta, ser um esportista. Porque eu era uma pessoa que era ativa, frequentava academia, fazia caminhada, mas assim, frequentava 5 vezes na semana. Não era um atleta com aquela dieta regrada e tudo mais. Dormia antes das 10? Isso, era... E aí, receber esse diagnóstico foi um choque aos 23 anos de idade, e aí quando você vê tudo desmoronar, porque é aquela situação que a esclerose múltipla é uma doença crônica degenerativa que não tem cura. Então você, poxa, e agora? A medicina não tem uma resposta, eu estou perdido, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, poxa, acabou agora, é só um sonho, vai passar. E o problema, você dormir e falar, pô, eu estou num pesadelo, amanhã eu acordo e vai estar tudo bem. Mas não passava. Não sei se você que está aí na audiência em casa, às vezes está passando um problema e você fala, poxa, tomara que seja um pesadelo. Isso seja um sonho, mas se acorda e o problema está ali. Continua. Às vezes a gente vive algumas coisas que a gente acha que só vai acontecer com os outros, né? Mas quando chega em nós, assim, cara, é um problema que eu não tenho a solução, né? Daí entra, às vezes, algumas pessoas podem se desesperar, né? Eu conheço, até comentei contigo antes nos bastidores aqui, eu tenho um amigo, né, que tem esclerose, e outra pessoa na família dele também tem, e é assim, ó, né, praticamente desistiu de lutar, né? Ele não, ele foi para academia, foi fazer musculação, procurou médicos, foi fazer reposição hormonal, entendeu? Assim, ó, buscou viver, entendeu? E quando tu recebeu essa notícia, o sentimento que tinha dentro de ti, era tu meio que deu uma decaída, assim, ou tipo, tu não, para frente eu vou buscar viver? Eu acredito que a virada de página na minha vida foi um processo. Eu passei por um momento de entrar numa depressão mesmo. Eu não posso falar depressão porque eu não fui diagnosticado, mas eu fiquei num quarto, isolado e triste. Então, assim... São sintomas, né? Sintomas. Eu fiquei 5 dias no hospital internado com corticoide para tentar voltar aos movimentos. E a partir dessa alta, eu fui para casa. Eu não sei se vocês sabem o que é quará. Sabe o que é quará? Lá na minha terra, no norte, quará é colocar a roupa no sol. E aí a minha irmã, ela me colocava assim nos braços, me ajudava a ir para o sol. Então, eu tinha um amigo que ia me visitar e falava assim, e aí, já quarou hoje? Que ela me colocava no sol para... E aí, foi um período muito triste, assim, Wilson, da minha vida, de precisar da ajuda de alguém para cortar o alimento, precisar da ajuda de alguém para ir... E a minha irmã era 3 anos mais velha, eu nunca esqueço que
Uma vez eu tentando caminhar assim, eu caí na sala e ela fingiu que ela não tinha visto, sabe? Então, assim, poxa, alguém mais... Pra não Pra fazer não te tu te constranger. sentir... pra tu não te sentir mal. Muito não se sentir mal. E aqui entra pessoas que são fundamentais na jornada poxa, eu tô literalmente num quarto escuro. Que eu desligava a luz do meu quarto, ficava naquele quarto, não queria sair, não queria ver ninguém e tudo mais. Só que eu já tinha frequentado um ambiente que na igreja chamam de célula. E eu tinha um líder de uma célula que ele era um líder até contra-intuitivo. Ele era um policial do BOP, dava treinamentos para a polícia militar, um cara assim mais chucro, assim. Mais ogrão, assim. E ele foi um líder de célula para mim, sabe, uma referência. Como eu não tinha um contato muito próximo com meu pai, ele sempre me orientou muito e ele tinha um amor, um carinho na igreja que eu achava até diferente. Ele falava assim: se Satanás for levar sua alma, eu vou no inferno buscar. Sabe, eu conseguia sentir o amor de Deus com as palavras mais... E ele era a única pessoa que eu conseguia sentir um pouco próximo de falar que eu tinha um diagnóstico. E era um antigo líder de célula que há 3 anos eu não frequentava a igreja. Mas ele não perdeu aquele contato comigo. E aí ele ia me visitar e ele falava o seguinte: tu vai ficar aí quarando ou tu vai viver lá fora? E eu falava: cara, você não entende a minha realidade, eu não tenho os movimentos, eu tenho um diagnóstico de esclerose múltipla. Pô, tô com 23 anos de idade e a minha vida acabou, você tá doido e tal. Pô, tua realidade é outra, pô, você é forte, pá, você... E aí, não sei se você já passou por um problema e alguém vem dar o pitaco e fala: pô, tu não sabe nada, só eu que sei os problemas que eu passo. Tu não sabe o que eu tô passando. Tu não sabe isso, você aí. não sabe o que eu tô passando. Aí, e eu falava isso pra ele: pô, você não sabe o que eu tô passando, só eu que posso falar, só eu que tenho propriedade. De certa forma, aquilo até te incomodava um pouco. Demais. Pô, esse cara tá rateando, não tá vendo a minha situação? E aí, pá, mas ele na dele falava... Mas ele dava aquelas putucadas e falava: pô, cara, você vai ter uma vida lá fora, cara, coloca um tênis, pô, vai lá pra... Aí eu falei: não, pô, vou sair me arrastando, você tá doido, você não sabe o que eu tô passando, você sabe o que tem isso, você já ficou na cadeira de rodas? Uau. Aí ele: não, mas... Só que teve um dia que ele não foi me visitar. Ele não foi. Nesse dia, aquele negócio dele: pô, tu vai ficar... Essa palavra me pegou. Vai ficar aí quarando, cara? Eu falei: pô, tô aqui, velho, tomando sol e tal, dependendo dos outros. Aí eu não consegui, tinha muitos movimentos na mão, coloquei um short, coloquei um tênis e eu não conseguia amarrar o tênis. Coloquei uma camiseta. Nisso tu já fazia fisioterapia? Fazia fisioterapia para restabelecer os movimentos, mas eu não tinha coragem de sair de casa. Claro, era muito trancadão. difícil. Tu tinha vergonha até? Vergonha. Só que eu pedi para me levar para o espaço de caminhadas e fui, naquela época, 2017 isso. E lá em Rondônia tem um espaço de caminhadas, como se fosse uma pista do aeroporto que tem 2 quilômetros. Do início ao fim acaba no aeroporto. E naquele dia eu fiz uma caminhada, me arrastando, sabe? E eu até brinco que senhores, formiga, barata, não independência da idade, podia ser jovem ou criança, velho, todo mundo me ultrapassava. Eu ia me arrastando. Pior que passo de formiga. E eu me arrastei por uns 100 metros, mais ou menos. Eu me joguei num canteiro central. Só que naquele dia, cara, eu chorei. Por quê? Porque quando você está no fundo do poço, um passo é muita coisa. E pela primeira vez na vida eu tinha saído de casa. Foi a primeira vez assim, cara, eu saí. Tipo assim, um fôlego de esperança, assim. Poxa, primeiro passo, desce um passo. O primeiro passo, assim, com vergonha das outras pessoas me olharem me arrastando, sozinho me jogar no canteiro. Só que uma vitória hoje, ela não representa uma vitória no futuro. Eu até falo quando eu dou umas palestras que o líder, né? Porque muita empresa às vezes me contrata: pô, eu quero levar a tua história para inspirar meu time comercial, e o cara quer bater meta e tudo mais. E eu falo que a grande essência do grande líder não é bater uma meta ou alcançar um resultado, é continuar no jogo. É você continuar jogando. Um grande autor fala isso, que é o Simon Sinek, daquele Comece pelo Porquê. Ele tem um outro livro que é o Jogo Infinito. Isso. Esse é o jogo da vida. Você continuar no jogo. E para continuar no game, eu comecei a ir dia após dia. No primeiro dia, eu fiz um pouco mais de 100 metros. No segundo, 150. No terceiro, 200.
E fui assim, dia após dia lá, mas me arrastando, sem os movimentos, do jeito que dava. Na garra e na coragem. Os diagnósticos médicos, eles te eram favoráveis? Assim, algum médico chegou para ti e disse, Gildo, se tu te esforçar, tu vai ter uma vida normal? Ou não tivesse esse acompanhamento, ou até mesmo essas palavras de incentivo da medicina? Eu falo que uma palavra, ela pode te motivar ou te destruir, né? Nenhum médico chegou para mim e dos que eu decidi que me acompanhassem, os de São Paulo, porque lá em Rondônia foi muito triste, sabe? Eu passei num médico e ele falou assim, pô, o diagnóstico é esclerose múltipla. Aí ele olhou assim para mim e falou, cara, mas poxa, com 23 anos de idade, hein, cara, que diagnóstico. Pô, você escutar isso do médico... Um médico falou isso, cara. Você vai falar... E outros médicos falam, pô, vamos buscar a forma de tratamento, tudo. Mas assim, pô, você tá na cadeira de rodas, você olha ali e você fala, vamos... E assim, em 2017, o médico falou assim, poxa, não pesquisa na internet ainda, suspeitando. Você coloca no Google esclerose múltipla, o que você vai ver? Menos expectativa de vida, você vai precisar de uma bengala, vai precisar de uma cadeira de rodas. As notícias, até pouco tempo atrás, a pessoa mais famosa no Brasil que tinha esclerose múltipla era uma atriz da Globo que estava numa situação que não é boa, né? Que é a Cláudia Rodrigues. E aí você fala, poxa, e agora? Isso mesmo, eu vi ela. E aí você fala, pô, eu vou ficar nessa situação de não conseguir falar e tudo mais. E aí você se cerca de uma... Só que nesse meio tempo, eu assisti um filme que se chama 100 Metros, de um cara que tem esclerose múltipla que fez um Ironman. Aí esse cara tem mesmo diagnóstico que eu. Era na Espanha o filme. E, cara, esse cara fez um Ironman, tipo, uma das provas de triatlon mais extremas. Para quem está assistindo a gente e não sabe o que é o Ironman, é uma prova de triatlon que você nada, pedala e corre. Você nada 3,8 quilômetros, você pedala 180 quilômetros. Qual que é a distância daqui para Pelotas, você sabe? Dá 64 quilômetros. Não? 64 quilômetros. 180 é o quê? Você vai em Pelotas, volta em Rio Grande e vai em Pelotas de novo. E daí isso de bicicleta. O 180 Deus. E depois você tem que correr uma maratona de 42. E tu nada também, não? Nada no início, 3,8. Aí depois você faz de bicicleta... Vai em Pelotas, sim, volta. Tem gente que pedala de pé descalço já, porque depois sai da água já, né? Isso. Depois bota calçado para correr. E depois você corre uma maratona de 42. Mas, assim, naquele momento parecia loucura para mim. Pô, tô saindo de uma cadeira de rodas, estou na fisioterapia. Como é que eu vou fazer uma das provas de triatlo mais extremas? Mas aquele filme me bateu um negócio, cara, tipo assim, pô, esse cara conseguiu. E se fosse eu, sabe? E se fosse eu ali, se fosse eu naquela situação? E aí foi quando eu falei assim, poxa, pode ser que seja eu. E aqui eu vou aproveitar, eu sei que você é pastor, o Wilson, o Isaac é da igreja, eu vou me permitir falar coisas que talvez as pessoas não vejam nas minhas palestras, talvez não vejam porque aqui a gente está num ambiente que eu posso falar mais de fé e tudo mais, liberdade. Então eu vou mostrar um lado meu, talvez, de que talvez muitas palestras eles não tenham visto, né? Que é a questão da fé. O que acontece? Eu frequentei a igreja na minha juventude, mas há uns 2, 3 anos eu não frequentava mais. E eu recebi o diagnóstico de esclerose múltipla. Só que aí o que acontece? Faziam mais ou menos umas 3, 4 semanas que eu decidi voltar a frequentar a igreja. Que eu decidi voltar a... E aí me aproximar ali de Deus. Me aproximar de Deus. E olha que engraçado. Eu falo, poxa, Deus, quando... Vou usar o termo mundo e igreja. Quando eu estava no mundo, minha vida estava muito bem, obrigado. Eu decido voltar para a igreja, eu recebo um diagnóstico. Que vida nova é essa, né? Que agora vai ser pior, vai ser uma... Questionou Deus. Não, você fala achou que era o fim. Não, você acha que é o fim. E aí você fala assim, poxa, o que aconteceu aqui agora e tudo mais. Então, o que eu estou falando para vocês foram diálogos internos que eu vivi naquele momento de... Pô, mas assim, você vai buscar respostas.
Assim, ó, lá no início esse rapaz aí, como é que é? Tu lembra? O Daylon. Daylon. Esse rapaz, ele tentou depositar em ti uma fé que tu não tinha no momento. Sim. Ele foi plantando ali. Cara, tu vai ficar quarando aí ou tu vai sair da tua zona de conforto, né? E depois foi criada dentro de ti uma fé, né? Para te dar o primeiro passo. Então, desde o início da trajetória, né, do Gildo, tinha fé envolvida. E tu né? sabe, só um parênteses, tu sabe que quando a gente está num momento difícil da vida, eu vejo dessa forma. E isso aconteceu comigo, e tenho certeza que já aconteceu com o Wilson. O Wilson passou por um período recente, há de 2 anos atrás, 3 anos atrás, que quebrou o joelho, caiu de moto. Caí e tal. de moto, Mas enfim, também andei de cadeira de roda. a ideia é o Só quê? que o meu período foi bem curto, foi de 6 meses. 6 meses eu já estava conseguindo me recuperar. E anexar essa pergunta, né? Tu está falando sobre fé, eu vou deixar tu concluir. Ah. Mas parando para pensar a importância de pessoas ao nosso redor. Nós somos a soma, tu falou que palavras às vezes nos levantam e também nos derrubam, né? Sim. A importância de a gente estar com pessoas certas naqueles momentos. A cuidado de Deus não é trazer o milagre de imediato, às vezes, à nossa vida. É o processo. É o processo. O cuidado dele está no processo. Né? A vitória é o milagre, mas o cuidado dele é o processo. As pessoas que ele vai colocar no nosso caminho. Não, né? Esse cara que se aproximou do Gildo... Tudo, o ambiente que ele vai já era frequentar, Deus, a no célula caso, que ele ia. Exatamente, o cara estava Entendeu? tratando a tua vida, plantando fé dentro de ti. E pegando o gancho que vocês estão falando, eu acredito numa frase que é assim, frases e palavras, elas destravam destinos, se você acredita nelas. Eu vou te falar nesse ponto da história e por que eu acredito fielmente nisso. Eu tinha um diagnóstico de esclerose múltipla aos 23 anos de idade, estava com dificuldade de movimentos e eu comecei a voltar a frequentar o ambiente religioso, a igreja e tudo mais, ir ali no domingo, tudo. E aí o que acontece? Às vezes por falta de sabedoria, algumas pessoas pegavam e falavam assim, ó, isso aí é castigo divino. Meu Deus. Aí outro falava, cara, isso aí é demônio. Aí eu, demônio. Só que eu fui... Que loucura, e eu, cara. E eu Religiosidade, na né? Não tinha um conhecimento bíblico. E assim, pra mas eu falar entendo isso. da realidade da pessoa que falou isso, mas eu sempre fui um cara que buscou a solução. E aí eu peguei e falei, cara, se for isso mesmo... Aí eu cheguei e falei, vou buscar uma alternativa. Vou buscar... E procurei na internet libertação e tudo mais. E eu encontrei nomes como Padre Quevedo, tudo. E aí, no desespero ali, eu encontrei um. Eu falei, cara, esse cara eu acho que pode me ajudar. Eu li uns conteúdos dele e tal. E liguei, ele tinha um curso em Curitiba. E na época não existia o TED. Ou não existia o Pix, existia o TED. Liguei e falei, ó, fiquei sabendo, um curso aí, papapá. Tava apelando mesmo. Não, porque você tava não tem apavorado. sim. Queria uma resposta. Aí você não tem. Aí eu falei, ó, eu queria saber sobre isso. Tu e gastaria tal, todos os recursos para ficar bom. sobre libertação, isso, pá. E aí ele falou, olha, é tanto. A gente faz o TED e tal, e você tem que comprar uma passagem, tem que estar aqui, são 10 dias e tudo. Aí eu falei, não, eu tinha, graças a Deus, um dinheiro guardado porque eu sou servidor público e tal. Paguei lá um negócio, comprei a passagem na hora e pá, fui embora. Chegando lá, fui. E aí, pô, buscando uma saída e tudo mais. Cheguei no curso, achei engraçado, eu era o único que não era pastor. Todos eram pastores de anos, de ministérios. E eles até me nomearam de novo, o novo convertido. Que é o novo convertido e tal. Ele falou, pô, você é o único que não é pastor. Eu achava, nem sabia que não podia pastor não fazer aquele curso, fazer aquele. Quem não era pastor. Eu falei, poxa, eu comprei, tava lá, né? E falaram. E aí eu fui naquela ânsia de. Bom, eu tô aqui para buscar uma solução. E aí eu cheguei para o rapaz que estava ministrando o curso, que eu queria conversar com ele. Aí falei, olha, é o seguinte, eu vim aqui porque eu tenho um diagnóstico de esclerose múltipla, eu tenho 23 anos de idade, e me falaram na igreja que ou isso é castigo ou é demônio. E eu quero saber, se for castigo, o que eu tenho que fazer, se é alguma penitência, alguma coisa, e se for demônio, eu queria aprender a expulsar. Uau. Aí ele pegou, olhou para mim, aí falou assim... Puxou uma cadeira, falou assim, senta aqui do meu lado. Aí falou, vou te contar uma história. O que você está passando, eu vou te contar uma história de Jesus. Um dia estava Jesus e encontraram um cego de nascença. E os discípulos perguntaram, quem pecou?
ele Ou seus pais. ou seus pais? E aí ele pegou e falou assim, Jesus falou, nem ele nem os pais dele. O que está acontecendo na vida dele é para manifestar a glória de Deus. Aí ele olhou para mim e falou, irmão, eu não sei por que você tem esse diagnóstico, mas eu tenho uma certeza. O que está acontecendo na tua vida Para manifestar é a glória para de Deus. manifestar a glória de Deus. Ah, Eu não glória a preciso Deus. expulsar nada, cara. Fica em paz. Você Que veio aqui pra sabedoria, isso. que sabedoria que Deus deu para o Não, senhor. na hora minha mente fez assim, ó. Destravou. Não, eu falei, meu Deus, eu precisei pegar um avião, passar 10 dias aqui para escutar. Isso era no primeiro dia. E o curso nem fazia mais sentido para mim. Sim. Tipo assim, no primeiro dia eu falei, meu Deus, eu peguei o avião para escutar isso, cara. E aí eu fui lá e até sair do auditório. Aí os caras falaram, você vai voltar? Eu falei, não, já peguei a resposta que eu vim buscar. Era isso. Aí, não, mas são 10 dias de curso. Eu falei, não, vou ter que ficar que a passagem tá para 10 dias. Mas para mim já tava... Eu falei, cara, eu falei, pô, precisava escutar isso. E aí entra na que você falou. Frases e palavras, elas destravam destinos se você acredita nelas. E a jornada de fé, ela é uma jornada de crescimento e aprendizado. Eu comecei na igreja, me levou a um canto que falou, não, você vai aprender a usar isso. Então eu já tinha uma resposta, sabe, Isaac? Claro. De, poxa, eu vou aprender isso, eu tenho que aprender isso para usar a glória de Deus. Mas como um novo convertido, eu peguei e falei assim, poxa, o que eu preciso... Agora eu vou dedicar a minha vida e vou aprender sobre Deus e tudo mais. E aí comecei a atividade física para que eu pudesse superar aquela cadeira de rodas, para que eu pudesse superar os movimentos, mas já estava numa jornada das primeiras caminhadas, de me superar e tudo mais. Só que o evangelho ele é fascinante e apaixonante quando você encontra com ele. E aí eu falei, poxa, Deus, agora eu vou usar isso aqui para manifestar a glória de Deus. Já encontrei uma resposta. O que eu faço agora? Vou fazer uma escola missionária. Aí Olha onde só, tem uma escola cara. missionária? Aí eu fui me matriculei na escola missionária. Fui Que para a escola interessante. missionária, e isso depois do diagnóstico, depois de conhecer a Cristo e tal. E na escola missionária, para quem está aqui em casa, eu tenho um nariz um pouco pequeno aqui, assim, né? E aí, já no primeiro dia da escola missionária, pô, não, me converti há pouco tempo e tal, mas quero aprender. E aí falaram assim, Wilson, você faz um perfil de quem é enviado para o Oriente Médio. Olha só. Aí eu falei assim, por que não? Por causa da fisionomia. Do Mas nada. tem um problema. No Oriente Médio, o pessoal lá não pode usar a Bíblia, o pessoal paga com a vida, você tem que ser muito corajoso. Muito discretão. Será que tá? E eu fiquei naquilo, eu falei, poxa, já mal cheguei aqui, já vão me enviar lá pro Oriente Médio. Tipo, e assim, Não, meu caminho é morrer, né? Pô, eu tô Acabei de buscando superar a um vida. BO, agora quer me colocar em outra? Eu tô buscando a vida e os caras querem me enviar pra morrer sempre. E aí, eu vou listar 3, nunca eu tinha falado sobre isso. Você falou sobre o Daylon, que me falou algo que mudou a minha concepção. E você me falou, foi um pastor que eu tive que ir lá em Curitiba, escutar o cara me falar que eu ia aprender a usar a esclerose para manifestar a glória de Deus. E o terceiro foi na escola missionária. Por quê? Na escola missionária eles faziam algo chamado devocional, que é de manhã você acorda, tem que ler um texto bíblico. Só que eu tinha os treinos para fazer. Então eu acordava de madrugada antes que todo mundo. Ia treinar. Tinha um campo e tinha BR. Então ia correr, fazia flexão, fazia exercícios ao 3 livres. Só que, poxa, eu conseguia 5 da manhã, 6h30 eu voltava para o acampamento e o pessoal já estava acordado fazendo. E aí eu ia tomar banho, chegava suado. E eu meio que pulava o devocional. Eu chegava, o pessoal já estava no café, já estava... E eu achava assim, pô, vão me brigar um dia, né? Mas continuava na minha, ali, pá, e tal. E ali ia e, poxa, às vezes, até não é até ético falar, né? Que eu gazetava o devocional. Matava ali. Só que eu acho que para que você entenda, assim, que Deus age de uma forma... E aí veio o diretor da escola. Um dia eu chego do treino suado, vou tomar um banho, o pessoal tá fazendo devocional. Aí ele fala assim, ó, eu quero falar com você. Aí eu, pô, hoje. Os caras vão me proibir de treinar. Aí eu falei, puxa, vão me proibir de ir. Aí ele pegou,
Aí me chamou e falou, todo dia você tem que treinar, né, cara? Você volta suado e tal. Aí eu falei, e tal, tô treinando, quero correr uma maratona. Na época eu não falava nem Ironman, queria correr os 42, maratona, correr 42. Quero um dia correr uma maratona e tal, tô treinando para ser atleta. Aí ele falou, pô, que massa, cara, e tal. Aí ele falou assim, eu vi você brincando lá do Oriente Médio. Ele falou o seguinte, você sabe qual que é o seu ministério? Aí eu falei, não sei não. Aí ele falou, o pessoal vai ser enviado aí, né, vão para as nações. Aí ele e você vai ser enviado. Aí eu falei, para onde? Ele, pro esporte. Ele falou, o seu devocional é o treino. Você não está gazetando devocional, você está fazendo. Deus vai te usar no esporte. O cara encontrou o teu propósito. Aí essa é a pergunta que eu ia te fazer agora. Aí ele falou assim, o esporte é o teu país. O esporte é onde Deus vai te alocar. Aonde Deus vai te fazer com que você fale com as pessoas. Não é necessariamente no Oriente Médio ou qualquer outro país. E missões é isso. É aonde Deus te plantou, você fazer a diferença. Você está sendo enviado para o esporte. Uau, cara. E aí foram... Forte demais. E aí foram pessoas na minha vida, agora voltando que a frase que eu falei, frases e palavras, elas destravam destinos quando você acredita nelas, porque hoje eu acredito que são 3 pessoas usadas por Deus em momentos diferentes para me dar uma direção. E você saber escutar a direção de Deus faz total diferença na sua vida. Sabe aquela história que eles estão dividindo no Antigo Testamento, que aí Jó fala assim, se for para cá, e o sogro dele vai para o outro, e para onde ele vai... É saber escutar a direção assim. E Deus nunca falou claramente comigo, mas falou com pessoas através de mim. Usou pessoas como canal de bênção para falar ao teu coração. E tu teve que crer, né? Até essa passagem que tu citou de Abraão, Isso, que ele e Ló, e ele disse para Ló, olha, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque ele sabia o quê? Que ele só tinha que estar com Deus. Independente para onde ele fosse, ele tinha que estar com Deus. E até, tipo, uma passagem, eu vejo a tua vida como um exemplo de fé, um exemplo de superação, porque assim, tu teve que crer que tu poderia sair daquela situação, tá? Tu teve que ter fé que isso ia acontecer, e tu teve que dar um passo, né? Um passo de fé. Em Lucas, né, 5, 17 e 26, conta uma história. Tava Jesus, tinha um rapaz paralítico que tinha 4 amigos. E Jesus, ele estava operando muitos milagres na região. E eles pegaram e disseram, não, a gente tem que levar o nosso amigo, que é paralítico, até Jesus, e Jesus vai liberar cura sobre ele. Só que eles chegando na casa onde estava Jesus, e até na situação, Jesus tinha ido para descansar, mas é que ele estava tão famoso pelos milagres que ele fazia, que tinha uma multidão na volta da casa. Era uma casa e tinha uma multidão na volta. E os amigos dele, levando ele numa maca, tá? Chegaram ali, não tinha como passar com a maca no meio da multidão. O que eles fizeram? Eles, cara, a gente precisa levar ele até Jesus. Eles subiram no telhado, tiraram o telhado da casa e desceram o amigo deles por corda até chegar em Jesus. E daí Jesus libera a cura sobre aquele paralítico. Toma tua cama e anda. Mas pela fé dos amigos dele que levaram ele até Jesus. A gente sempre precisa de uma rede de apoio. E eu comecei a ver assim, tu teve a tua mãe, tua irmã que não te abandonaram, né? Tivesse esse rapaz que foi um canal de bênção, que disse, olha, tu vai ficar aí? Que às vezes poxa, te confronta, né? As palavras que ele liberou sobre ti te confrontaram, né? E tu, tipo assim, o cara não sabe o que eu tô passando. E ele tá dizendo, se eu vou ficar aqui sentado, mas o que me resta é ficar aqui sentado. Aquilo ele te confrontou, num dia, na ausência dele, tu ficou refletindo, tomasse um passo de fé, começasse a vencer os teus obstáculos, né? Tu buscou... E uma coisa, assim, que eu achei incrível, talvez pessoas digam, ele foi no lugar errado buscar ajuda, né? Mas tu tinha que ir aonde tu foi. Deus te permitiu ir até lá, né? Fosse lá num curso, tá? Que tipo, não tinha nada a ver para ti, mas o cara soube te dizer ali, dizer para ti, cara, né? Tu tens um propósito, teu propósito é levar a glória de Deus, né? Através da tua vida. A tua doença, porque a doença ela pode ser para a morte, né?
ou para manifestar o poder de Deus. E hoje, cara, o que tu vive manifesta a glória de Deus. A tua superação manifesta a glória de Deus. Hoje, né, eu vi ali no Instagram, o cara é bombado, né? Tipo assim, ó, tem muito seguidor e todas essas pessoas, a cada vídeo que tu posta, a cada palavra de incentivo, né? Porque talvez, né, eu possa dizer, cara, eu manco de uma perna, e a gente pega como muleta o nosso problema, né? A gente começa a dizer, Isaac, tipo, esse meu problema que não me permite passar... Cara, não existe impossível para Deus. A tua vida é um exemplo disso. E né? detalhe que tu está falando sobre propósito, né? Eu fico pensando sobre propósito. Propósito é tudo aquilo, eu vejo dessa forma, propósito é tudo aquilo que não para em mim, que não fica em mim. Eu preciso transmitir. Eu tenho um propósito e depois do propósito vem um legado. Esse cara aqui, ele vai falar um pouquinho agora sobre Everest, né? Pra gente poder estender o assunto, mas esse cara aqui, ele vai escalar o Everest, cara. Imagina. Esse cara, ele vai cravar uma estaca lá no Everest, um legado. Né? Legado é o que tu deixa, até depois de partir desta vida, tu vai deixar a tua marca lá no Everest. Cara, nunca ninguém E vai a tua esquecer. história vai ser contada. Sabe quando as pessoas falam, a minha história daria um livro? De fato, qualquer história daria um livro. Ter ousadia de escrever o livro, que é um pouco complicado, né? Mas a história dele, o propósito, o que é propósito? Cara, é tudo que eu vou fazer trazendo pessoas comigo. Não é sobre mim, eu vou guardar ele para mim. Não, eu vou... e isso é pregar o evangelho para mim. Pregar o evangelho não é só falar de Jesus, ler a Bíblia, falar das passagens bíblicas. Tu pode ser a Bíblia também. que uma pessoa vê ler. Exatamente. É a tua vida. Exatamente. E ali elas vão ver Deus. Né? E eu queria que tu falasse um pouquinho para nós. Esse papo tá tão gostoso. Agradecer mais uma vez a galera da live aqui. Eu estou acompanhando um pouquinho aqui. Tem uma galera com a gente. Muita gente mandando mensagem aqui. Galera que te acompanha também aqui. Que legal. Tá? Mas já agradecendo muito aqui, agradecer mais uma vez os nossos apoiadores, a gente já vai falar sobre eles. Eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre o Everest. Como é que surgiu a ideia de escalar o Everest? Cara, primeiro, vamos por partes. 8.853 metros de altitude. É um absurdo, né? E é também algo muito louco, arriscado e tal. Me fala quando surgiu. Tu escalou alguma montanha antes? Já fui na Bolívia, já escalei. Lá a gente passou um período de mais de 30 dias eu e um amigo meu. Mas como é que surge o Everest? Então, tenho essas fases para cumprir, que são 4 fases. O Everest surge assim. Primeiro, assim, para quem está na live, que está passando por um momento de dor e da esclerose múltipla, que eu estava falando, que a gente falou muito de momentos de dor aqui na live. Às vezes você foi traído, às vezes você faliu, às vezes você está passando por um divórcio, às vezes alguém da sua família morreu. Então você está num momento de recomeço, um momento que você recebeu um diagnóstico. E a primeira coisa que eu falo é que, assim, num momento, até Deus recomeçou com o mundo, no seu plano perfeito. Por que você não vai poder recomeçar com a sua vida? Então, o primeiro recado assim seria esse. E aí, o ponto de partida para essa nova jornada. Quando eu cheguei no Ironman, foi assim, eu tive muita dificuldade para falar sobre esclerose múltipla. Eu demorei mais de 2 anos. Às vezes você que está passando um problema aí na live de hoje, você não quer falar sobre os seus problemas. Eu te entendo, eu demorei mais de 2 anos. Eu já tinha corrido uma maratona, já saí da cadeira de rodas, corri uma maratona e eu não conseguia chegar aqui para alguém e falar, poxa, eu tenho um diagnóstico de esclerose múltipla. E eu comecei a falar sobre essa história e começou a ganhar uma repercussão. E aí um produtor da Globo, chama Rafael Frei, ele me mandou uma mensagem, falou, pô, você vai mesmo pro Ironman? Eu falei, vou. E eu tinha 8 meses antes do Ironman sofrido no surto da esclerose, ainda era uma incógnita, se eu ia conseguir chegar. E Deus abençoou que eu consegui ir, mesmo contra todos os empecilhos. E eles mandaram uma equipe de reportagem para Florianópolis. É em Florianópolis que acontece a prova do Ironman Full. Só tem um Ironman Full no Brasil, que é o completo. Existem vários que são meios. E eu gravei para o Esporte Espetacular, eles fizeram uma reportagem minha. E assim, poxa, um cara que saiu de Rondônia com diagnóstico de esclerose, tipo, acho que quem vai querer saber da minha história? Está sendo gravado pelo Esporte Espetacular, uma reportagem exclusiva. Para mim era um feito inimaginável. E nessa reportagem eu gravei com ele e com um amigo chamado Fabiano, que eu conheci lá. E um dia antes a gente ficou 2 dias de gravações para a Globo
E nessa gravação, eu tive a oportunidade de contar minha história para aparecer no Esporte Espetacular. E no making off, ele fala assim, pô, só falta você subir o Everest. Mas foi num tom de brincadeira. Plim. Foi num tom assim, pô, subiu o Everest. Te deu um insight ali. E aí eu falei, mas será que é possível isso? Mas eu nunca tinha conhecido um montanhista, eu nunca sabia. E eu tô partindo meio do zero, uma jornada de aprendizado. E eu falei, pô, subiu o Everest, sabe? E no esporte a gente aprende isso, eu acho que o esporte faz um paralelo com a vida. Toda linha de chegada ela é uma nova linha de partida. E aí eu fiz o Ironman, 12 horas e meia de prova, debaixo de uma chuva. Eu completei a prova, eu gravei pra Globo, eu pude ligar pro Delon, liguei pra todo mundo, pô, consegui e tal. Eu fiz uma live super, poxa, consegui, fui o brasileiro com diagnóstico de esclerose que fez o Ironman. E aí o Rafael me faz uma pergunta. Isso não vai ao ar na reportagem, não vai. Ele falou, e aí, cara, o que vai agora? Aí eu olho pra ele e falo, cara, quem sabe eu consigo escalar o Everest. Bah. E... Não desafio o Gildo. Não desafio o Gildo. E aí surge a ideia do Everest. E aí eu falo sobre pessoas que te ajudam e te... Porque assim, na vida às vezes você toma decisões que vão te aproximar dos teus objetivos ou vão te afastar. Eu estava num relacionamento que a pessoa que, assim, não me apoiou tanto nos meus projetos e tudo mais. E aí, acho que a minha vida, ela sofre um ano, assim, de o que eu vou fazer da minha vida agora, tudo. E a partir disso, a minha vida, no ano passado, ela dá uma reviravolta. Eu reencontro uma pessoa que eu era vizinho, né? Que é o amor da minha vida hoje, a minha mulher. Manda um assim, beijo, aproveita e manda um beijo pra ela aí. Beijo, Sérgio. Eu vim por... Até o pessoal fala assim, cara, você saiu de São Paulo, como é que você veio parar aqui no Sul? É muito amor, né, cara? Então, assim, ela me impulsiona muito, eu acho que as portas se abrem, né? Que eu vou pro programa do Luciano Huck, consigo financiar mais 2 expedições dessa jornada. Ainda é um passo muito gigantesco, né? Ainda depende de patrocínios e essas coisas, mas pelo menos mais 2 expedições arriscadas. Quem quiser ajudar o Gildo aí, fique à vontade. Fique à vontade, aí a gente... E aí o ponto alto que há 3 semanas atrás eu fui pro programa do Luciano Huck, eu pude contar essa história, e a gente recebeu um prêmio de 247 mil. Eu e um amigo meu, né, que a gente vai financiar mais 2 expedições com essa grana. E eu comecei essa história falando que eu recebi uma notícia que para mim a minha vida tinha acabado. E Deus me permitiu contar essa história para 50 milhões de pessoas em rede nacional. Glória a Deus. E várias pessoas assim, acreditando. E hoje, até hoje eu mostrei para vocês que eu estou tentando responder às pessoas que chegaram desse dia de eu falando, poxa, me inspirou de alguma forma. Pessoas que se identificaram, né, que sofrem também com essa doença, mas talvez não tenham reagido da forma que tu reagiu. Só para abrir um parênteses aqui, referente ao que tu está falando, eu vou abrir um comentário de uma pessoa aqui, tá? Tati, tá abreviado aqui. Gil, tem um grande propósito mesmo. Ele, com sua história, abriu uma grande esperança para meu filho, que foi diagnosticado com a esclerose múltipla. Ele viu que é possível ficar tão... Acabou minha bateria. Bom, mas enfim, depois a gente olha aqui, vou pedir para os guris agora colocar. Tu inspirou o filho dela. Isso é uma das histórias de uma pessoa aleatória que está aqui na live, né? Eu quero dar saudações para ela. Desculpa, eu não consegui ler teu nome direito aqui. Tati. Tati, Mas só para vocês terem uma ideia, o quanto isso é inspirador. Cara, qualquer história... Imagina se a tua história tira uma pessoa também de uma zona de conforto, né? E faz ela dar um passo de fé. Cara, já valeu. Entendeu? Já teve a doença, né? Por isso que a gente fala, né? O problema não vem... Aquele que não nos mata, não nos derruba, ele nos fortalece. Porque a tua doença não veio para te matar. Ela veio para te fortalecer e manifestar a glória de Deus na tua vida. Quando tu ajuda uma pessoa que seja, já está manifestando a glória de Deus. Só que, cara, são muitas pessoas que estão incentivando. Cara, assim, ó... Imagina só, tá? Imagina só que tu tivesse passado nos teus concursos, tu ia ser um excelente profissional, tu ia ser ia construir a tua família, ter teus filhos. Cara, já é benção demais. Eu acredito que um dos maiores propósitos do homem é ser pai, é ser marido. Mas, cara, imagina só se tu não tivesse essa doença. Tu ia ser uma pessoa comum, uma pessoa, né, normal. Só que não, cara.
Tu tem uma adversidade, tu tem um problema e que tu venceu e tá vencendo dia após dia através da tua fé. Então, cara, essa inspiração que tu traz para as pessoas é... Não, e também para manifestar a glória de Deus, não só com o que tu passa para as pessoas, mas é o quanto Deus tem misericórdia do teu corpo, da tua saúde. Porque uma esclerose múltipla, realmente, se tu mergulhasse na depressão, se tu fosse aquele cara que não tivesse uma rede de apoio, se tu não tivesse te agarrado com Deus, tu poderia estar até hoje parado. Porque eu acredito que essa é uma doença que ela não... É uma doença crônica afasta, degenerativa, né? e você vive altos e baixos da doença. E eu acredito assim, agora, é porque aqui eu tenho uma liberdade da gente falar um pouco sobre fé, sobre algo mais profundo, né? Algo mais profundo que às vezes em muitas palestras eu não posso falar com tanta profundidade. E é uma fase que eu estou mostrando. Mas falando sobre como você se enxerga, e até para a gente que está aqui. Porque antes eu dividi, quando eu recebi o diagnóstico, o mundo entre doentes e saudáveis. E eu me coloquei como um doente. E todo mundo, para mim, que não tem uma doença, um diagnóstico. Hoje, mesmo com o diagnóstico da doença, eu me sinto muito mais saudável do que antes do diagnóstico. Depois de tantas coisas que eu vivi e tudo mais. E por que eu acredito que é como você se enxerga e que pode mudar? A minha jornada não é do dia para noite. Eu falei, poxa, eu vou ser um campeão, eu vou concluir um Ironman, eu vou escalar o Everest. Cara, eu fui aprendendo, eu fui buscando uma orientação, conversei com alguém, e alguém falou, poxa, será que você consegue? O Everest, poxa, será que eu consigo escalar o Everest? Poxa, o Ironman, poxa, você vai usar isso para manifestar a glória de Deus, poxa, você vai parar de parar. E é como você se enxerga, porque no ano de 2019, eu vendo meu carro, eu compro a bicicleta e é uma decisão irreversível. Eu falo, eu vou fazer um Ironman. E eu me mudo para São Paulo. E entra uma questão da fé também. Existia uma pessoa que orava por mim, que o Deilon e tudo mais, e eles pegaram e falaram assim, pô, eu falei, eu acho que eu sinto no meu coração que eu acho que eu deveria ir para São Paulo. E aí ele falou assim, eu nunca vi um homem de Deus ser chamado e não ser colocado em movimento. Aí, na hora, eu falei, caramba, é verdade. Tu poderia repetir essa frase para nós, por favor? Eu falei assim, acho que eu devo ir para São Paulo e tal, estou pensando nisso. Aí ele falou, eu nunca vi um homem de Deus ser chamado e não ser colocado em movimento. Que nem quando Abraão saiu da parentela. Exatamente. O chamado de Abraão era sair da parentela dele. Sai da tua terra. Sai da tua terra. Da tua zona de conforto. Da tua zona de conforto. Aí ele me falou isso, ele falou, cara, se você sente no seu coração, você deve ir. Aí eu vendi meu carro, comprei uma bicicleta, que tudo para Ironman, triatlo era muito caro. E me mudei para São Paulo e ali eu começo uma nova jornada e tudo mais. Só que eu nunca abandonei essa questão da fé. E fiz escolas, imersões. E em São Paulo eu tive a oportunidade de fazer mais uma escola de missões e tudo mais. E eram com pastores internacionais. E aí entra muito esse ponto de como é que você se enxerga. Existia um pastor americano que estava pregando. E eu estava no fundo da escola só escutando assim a tradução. E aí ele vai orar por cura. E bom, eu tenho um diagnóstico de esclerose múltipla. E ele vai orar por cura. Então eu vou lá na frente receber a oração. E eu me direciono à frente e aí eles vão orar lá. E aí que tá, ninguém ali me conhecia. E chega um cara que não me conhecia, eu ainda não tinha feito o Ironman. Eu faço o Ironman em 2022, estou falando do ano de 2020, antes da pandemia. O cara chega para mim e fala assim, irmão, não se pede o milagre quando você é o milagre. Aí, novamente, a minha mente... Eu falei, pô, Deus, estou pedindo uma cura para o Senhor. Mas se eu olhar para tudo que o Senhor já fez na minha vida, já corro maratona, já saí de uma cadeira de rodas, se eu não enxergar como um milagre, é muita ingratidão minha. Tu sabe que isso aí me faz pensar que a gente nunca está satisfeito. Eu estou falando isso com muito respeito ao teu pensamento naquele momento. Mas às vezes a gente está andando com Deus, Deus está direcionando as coisas e a gente tem a mania de nunca estar satisfeito com as coisas. É insatisfação. E às vezes a gente já está manifestando, por isso que é importante, tu vai me ajudar. O apóstolo Paulo fala, eu não lembro qual é a passagem, mas tu que é um mestre nisso, quando o apóstolo Paulo fala que é sempre bom lembrar de quem a gente era. Traz à memória as coisas que trazem esperança. Sabe, às vezes as pessoas não olham o que elas já viveram, o que elas já passaram, quanto elas já superaram, e elas estão sempre correndo atrás de algo a mais. E em relação a milagre, o cara já tinha superado tudo. Cara, tudo não, ele é um milagre. Né?
E saiu Cara, isso é muito forte. Cara, e saiu, a gente tem até um episódio da outra temporada que a gente gravou que falava sobre eternos potenciais. Tem muitas pessoas, talvez, que já pensaram o que tu pensou, já tiveram ajuda, apoio, talvez até patrocínio, investimento, só que, cara, não quiseram sair daquela situação. Cara, hoje tu não é uma aposta, tu já deu certo. Hoje, tu já aconteceu. O milagre, ele já virou uma verdade na tua vida. E detalhe, o movimento, né? A gente precisa se movimentar. Essa frase que esse cara te falou aí, Meu Deus. né? Que Deus não, como é que é? Ele falou assim, eu nunca vi um homem de Deus ser chamado e não ser colocado em movimento. Então, movimento. O chamado tá ligado a movimento. Glória a Deus. Então, essas pessoas estão aí para, né, a zona de conforto delas, né? Pode estar no meio das lutas, das dificuldades, mas se a gente sair da zona de conforto e der um passo, mesmo um passo se arrastando, né, Gildo? A gente pode chegar a lugares que jamais... O primeiro dia pode ser 50 metros. Quem diria que ele estaria em Rio Grande hoje, gravando aqui, né? Nós somos mais uma ponta desse propósito que Deus tem. Deus une pessoas, né? Através de um propósito. Não é só unir as pessoas, sempre tem um propósito por trás disso. Eu acredito que, né, da gente ter te conhecido e tudo mais, estando aqui, eu quero deixar uma mensagem para as pessoas. Né, para as pessoas saírem das zonas de conforto delas, né? Mesmo as dificuldades, é uma história de superação dessa, a gente não escuta toda hora, né? Então que as pessoas possam refletir sobre o quanto elas têm potencial. Quando tu falou do episódio que a gente gravou sobre eternos potenciais, né? Potencial é o quê? É aquilo que pode ser uma potência e ainda não fluiu. E quantas pessoas a gente conhece aí fora que são eternos potenciais? Um dia já me falaram isso para mim. Pois que tu tem um potencial gigante. E eu ficava naquilo ali e falei, não, cara, eu preciso me movimentar. E realmente, para te ser um potencial, tu tem que andar em movimento. Tu tem que agir, tu tem que dar o primeiro passo. Então, cara, que essas pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, História de Superação, tem muito atleta que também tem o Carlos também, que é um grande amigo que está assistindo o podcast ao vivo no Instagram. Esse cara deu o primeiro passo também. Tudo na vida é o primeiro passo, né? O primeiro passo desses projetos aqui, né, que a gente tem realizado aqui, os primeiros passos. Deus nos deu o privilégio de trazer o Gildo. Então, que as pessoas possam entender dentro das suas casas que elas precisam se movimentar, que elas precisam sair da zona de conforto, que elas precisam se superar a cada dia elas mesmas, né, cara? E colocar Deus na frente, pedir para Deus, Deus, fala comigo, Deus, me conduz às pessoas certas. Nós somos as pessoas que mais o cercam, nós somos ambientes que a gente frequenta, a gente é as pessoas que nos dão conselhos, as pessoas que aconselham a gente, os ambientes que a gente frequenta. E o que eu tinha falado também? Ambientes, pessoas... E a nossa rede de apoio. Isso aí. E as direções, cara. Olha quantas palavras ele recebeu, quantas frases ele gravou na cabeça dele que foram apontando direção para ele. Palavras que foram lançadas. Ó, em Filipenses 4:13, nos diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Lucas 1:37 diz, pois nada é impossível para Deus. Cara, o Gildo, ele baseou a vida dele na fé em Cristo. Ele acreditou. Um dia lançaram palavras de bênção sobre a vida dele. Palavras, cara, tu consegue sair daí. Tu te agarrou nisso. E para Deus não existe impossível. Inclusive, no culto que tu foste, né, que tinha pessoas orando por cura, se Deus quisesse, ele podia ter te curado. Mas não era o propósito de Deus. O propósito de Deus é que tu vencesse teus obstáculos, para que hoje tu fosse um incentivo para muitas pessoas, né? Milagre Deus pode fazer, e só que se tu fosse curado, tu ia ser mais um milagre, né? Mas, cara, quantos que têm essa doença que vão subir o Everest? Entendeu? Eu, tipo assim, agora eu me sinto lisonjeado de estar aqui do teu lado, né? Eu me sinto um grande privilegiado de ouvir essa história de ti, né? E, cara, eu nunca mais vou parar de te acompanhar. Agora a gente não vai descansar enquanto tu não subir o Everest. Eu não vou deixar de orar por ti, né? Amém. E sempre quando a gente puder, vamos estar intercedendo, que tu consigas reunir, né, todo o patrocínio necessário, que Deus prepare esse caminho. E, cara, e quando tu subir lá no Everest, tu cravar aquela bandeira lá, né, tu dá aquele grito, aquele brado, né, que eu tenho certeza que eu vou ver, as maiores emissoras, entendeu? Te filmando lá e, tipo assim, tu levantando o dedo para o céu e dizendo toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. A Bíblia vai dizer, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Hoje a tua vida
incentiva e glorifica a Deus. Eu tenho uma pergunta pra gente. A gente já tá quase caminhando pro fim, né? Infelizmente. Mas Deus Tá? Esse sabe do papo tempo. assim, ó. É. A gente pudesse ficar aqui Tá 2, 3 maravilhoso. horas. Cara, quais são os próximos passos agora? Pra galera que tá te conhecendo agora e vai passar a te acompanhar, para aqueles que também estão te acompanhando, quais são os próximos passos que o Gildo precisa fazer para chegar lá? Os próximos passos. A gente recebeu um financiamento bom agora com essa participação, então a gente conclui mais. São 4 fases, a gente vai para a segunda fase. Vai ficar mais um período de treinamento na Bolívia. Para pegar resistência, aquela Pegar coisa resistência, técnicas e tudo mais. Mais uma escola de montanhismo na Bolívia. A Bolívia é uma das maiores escolas de montanhismo do mundo. Tu tá indo quando para lá? Em julho. Em julho. Julho eu vou para Bolívia, fico mais um mês na Bolívia. E aí volto para o Brasil e depois vou para o Aconcagua, que é a maior montanha fora daquele cerco dos Onde Andes. fica? O Aconcagua fica aqui na América do Sul. Uhum. Aí vai vir o projeto do Everest pós o Aconcagua, que é uma pequena de 7.000. Eu vou alcançar 6.000 metros de altura na Bolívia. 6 e É uma pouco. pequena, Visizak. Aí o Aconcagua é o 7.000, mas o ar rarefeito lá simula muito o Everest. Então, alcançando o Aconcagua, a gente está apto a subir o Everest. Só que ainda falta a questão do financiamento que a gente está buscando. Mas, assim, essa jornada foi muito sobre fé, sabe? O primeiro passo lá foi sobre fé, mesmo sem não acreditar. Você que está em casa, às vezes hoje, poxa, eu ainda não tenho todas as condições necessárias. Essas 4 fases, a gente fez a primeira sem grana nenhuma. Poxa, graças a Deus, a gente já concluiu a terceira em questão de financiamento. Então, pro Ironman também foi muito difícil. Com o meu salário de servidor, eu nunca conseguiria pagar tudo, sabe? Então, às vezes, você está esperando Deus prover todos os meios e todas as formas, descer do céu e falar no seu ouvido. E, desculpa, não é assim. Comigo, Deus nunca falou diretamente comigo. Ele usou pessoas. E, em vários momentos, e até agora, Deus testa muito a sua fé. Pô, você vai mesmo? Parece que você... eu acho que... Para um outro capítulo que a gente está, mas acho que na Bíblia falam sobre 3 sentidos da vida. E um deles é que a vida é um teste. Existem mais de 200 expressões como testar, refinar, provar. Tiago 4 fala que é bem-aventurado aqueles que são testados, porque desse é a coroa da glória. Então, às vezes, o que você está passando aí hoje é apenas um teste. Isso é a vida, sabe? Então, são 4 fases. 2, a gente já está pronto, só passa agora o sacrifício físico para a gente alcançar. E depois disso, são 60 dias de subida. A nossa ideia é em abril de 2026. Então, eu e o Pepe, a gente está treinando para em abril de 2026 a gente ser um dos brasileiros nessa expedição. Ao todo, até hoje, só 41 brasileiros subiram o Everest. Tu vai ser o primeiro com esclerose. No mundo. No mundo? No mundo. Meu Deus. Em nome de Jesus. No mundo, se Deus quiser. Até hoje, Incrível. uma pessoa com esclerose tentou e não conseguiu. Eu quero... Se outro for bem capaz e tal, mas até hoje ninguém pegou essa missão. Assim, poxa, vou fazer esse... então, assim... É um feito, né? Então, mais que seja um brasileiro, né, que faça. Exatamente. Não, e eu tenho um pequeno detalhe só. Lá no Everest, rapidinho, é uma montanha enorme. Como é que funciona os passos lá? Tu já tem uma ideia, claro. São os campos. Tu tem acampamentos lá, tu vai subindo, vai acampando. Lógico, São né? 60 dias de subida, porque, igual agora, começou a expedição. Eles estão indo nessa ida agora. Tem datas marcadas para expedições. E são pra 14 montanhistas. brasileiros que estão tentando agora, 14 homens. Eu estou acompanhando um deles, que é o Pedro. Estou acompanhando a maioria, né? O primeiro brasileiro que conseguiu o êxito no Everest há 30 anos atrás, se chama Valdemar Niklevitz, ele está indo esse ano. O Pedro Ralph é um montanhista de 30 anos de montanhas, ele está indo esse ano, vai ser a primeira vez que ele tentou o Everest. E vários outros eu vou acompanhando diariamente eles lá. Assim, eles não conseguem produzir conteúdo, mas eu acompanho por e vão noticiando, né? Cada um. Então começou agora. Eles saíram de Katmandu e eles estão rumo ao acampamento 1. E aí eles estão nessa subida. A subida e a descida são 60 dias. Então, campo 1, campo 2, campo 3 e o cume. Mas você passa por um processo de aclimatação muito grande. Porque não é só você chegar lá e subir. Seu corpo não dá conta, não aguenta e tudo mais. Tem que ir adaptando e tal. E adaptando, sobe, volta, até você conseguir o êxito ali. Então, assim, é um processo, é uma jornada, a gente vai passar por muita dificuldade ainda,
mas uma coisa que não nos falte, né? Que seja coragem e fé. Não, e a fé é interessante, porque eu vejo tu realmente ter fé, porque tu fala de uma maneira leve. Tipo assim, eu não tô preocupado. Eu só tô indo na direção, tranquilo, entendeu? Lógico que o financeiro é o principal, não vou dizer obstáculos, mas é o principal, é o que tu mais precisa hoje para te inserir lá no Everest. O que é uma expedição assim pro Everest, assim, o que tu precisa acumular assim? Existe? $67 mil. Sem contar a passagem, tudo. $67 mil. Hoje o dólar teve essa crise nos Estados Unidos, ele está batendo R$6 e alguma Isso, coisinha. Então você multiplica por 6. Então coloca tudo numa média assim por pessoa de $500 mil, só a ida. Mas a preparação toda é muito mais cara. Com o meu salário de servidor público, eu não queria cogitar, sonhar e pensar. E por isso que eu falo aqui, cara, é uma questão de fé. E 2 pontos, né? Como cristão, eu vou acreditar. Se Deus proveu até agora, ele vai prover. Se for algo, e se não for, é porque não era para ir e tudo mais. Mas no que está no meu alcance, nas minhas condições, eu vou entregar o meu 100%. Não, é que tu entendeu a tua missão. Enquanto isso, nessa jornada, tu vai aprendendo coisas, tu vai te adaptando a coisas, tu vai incentivando pessoas, enfim. E, cara, Wilson, a gente está caminhando para o fim, né? Vou ter que falar um pouquinho mais dos nossos patrocinadores para a gente poder finalizar o programa. Infelizmente, eu fiquei sem bateria aqui para acompanhar algum comentário, peço desculpa para a galera aí. Falar primeiro do nosso apoiador... Primeiro, Indiano. O Indiano Joias. Olha só, boa memória. O Indiano Joias, né? Relojoaria Indiano. Queria agradecer mais uma vez esse patrocinador incrível que está nos ajudando a manter esse projeto em pé. Você que quer também ser apoiador, depois pode procurar a gente ali no direct que a gente vai ouvir vocês aí. Né? Indiano Joias. O Divinos Burger do Luca, tá? Olha, se você gosta de hambúrguer, não pode deixar de experimentar Divinos Burger. E eu vou dizer, foi o melhor hambúrguer que eu já comi na cidade. Cara, não é rasgação de seda. Não, é legal. Melhor hambúrguer que eu já comi. O negócio é violento. Claro, oferecer pro atleta agora... Né? Não. Eu levo depois tem que experimentar. Minha mulher lá. Com certeza, experimentar. Divinos Burger, tá? Tá no iFood lá, você pode entrar no Instagram dele, no @ aí. É Divinos, tá? Divinos Burger. Você vai achar ali no Instagram e pode chamar no link ali do WhatsApp que eles têm ali e também no iFood, beleza? Land House, a pousada Land House do nosso amigo André. É um sucesso, né? Cara, o cara tá com a agenda já até quanto? Não, lotado. Ele tem 3, 4 meses sempre lotado já. Vai ter que achar um lugar pro Gildo ali. Assim, ó, existem dias nos meios de semana que ele ainda tem livre. Mas os finais de semana é muito difícil conseguir agenda ali. E a gente vai estar por lá para gravar algum conteúdo. Mas, lá cara, agora a gente vai ter que levar o Gildo lá. O André vai nos dar essa força. Land House, procure no Instagram também. Você vai achar, eu tenho certeza que você vai fazer uma reserva, vai desfrutar com a sua família, com a sua noiva, com o seu noivo, enfim. Quem você levar para lá, eu tenho certeza que vai ser um tempo de desfrute maravilhoso. Hard Reset Celulares, conserto de celulares. Meu amigo Diverson. Diverson, tu é uma benção, cara. Obrigado pelo apoio. O Diverson, quer consertar teu celular? Seu celular quebrou, deu problema no sistema. Tudo isso o Diverson conserta. E detalhe, ele tem uma loja física que também você pode comprar seus acessórios lá. Entendeu? Agora eu comprei ele me deu de presente uma lapela lá para mim usar no meu iPhone ali também, bem bacana, qualidade pura, beleza? Então procura o Diverson tanto no reparo do celular quanto na venda de acessórios para celular, beleza? Diverson, muito obrigado. Galera, olha só, uma mensagem final. Vou deixar uma mensagem final para essas pessoas aí, não só para os atletas, mas para as pessoas que querem, primeiro, trabalhar a sua fé. Às vezes a pessoa não está com problema de saúde, porém ela está travada. Ela não tem esperança. Propósito. Como é que se encontra o propósito? Né? Como é que a gente acha o propósito? É tudo aquilo que vai arder o nosso coração também. Tem então, dificuldade de dar o primeiro passo. Elas têm dificuldade de dar o primeiro passo. Né? Eu costumo dizer que o propósito é tudo aquilo... Eu muito tempo na minha vida, eu pedi, Deus, qual é o meu propósito? O que eu nasci para fazer? Qual é o meu chamado? Porque o propósito está ligado a chamado. Qual é o meu chamado? Eu quero te servir de alguma forma. Qual é o meu chamado? E um dia eu ouvi de um homem muito sábio, o Thiago Brunelli, falou assim, tudo que arde o teu coração, quando tu pede para Deus, começa a arder no teu coração uma vontade imensa de fazer algo. E isso está ligado ao teu propósito, ao teu chamado. Eu vejo que o chamado Wilson é pregar o evangelho, pregar a palavra, ser mestre, né? Ele ensina muito bem, né? Ele é um dos professores do nosso curso de liderança lá na igreja e
e teologia, né? Então ele é um mestre, ele é o cara que comunica isso. Meu chamado, qual é o meu chamado? Pregar o evangelho. Eu sou evangelista, eu acredito nisso. Pregar o evangelho, eu tenho facilidade de acessar pessoas. E aí Deus começou a fazer com que eu amasse pessoas de uma maneira e conseguisse extrair o melhor delas, incentivar elas. Hoje eu estou aqui comunicando, né? O nosso propósito, a gente já entendeu. Mas tem pessoas que estão travadas. Tem pessoas que não conseguem avançar. Tem pessoas que não conseguem sair, dar o primeiro passo. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para nós, para essas pessoas, né? Acho que essa frase que você falou, assim, o que arde seu coração. O maior fracasso que existe na Bíblia, eu acredito que é você dar certo naquilo que você não foi chamado. Uau. Então, o que você falou de, poxa, identificar o que arde seu coração. Deus me chamou no esporte, porque eu sou um atleta. Lutero falava que uma ordenhadora de vacas ela consegue tirar leite para a glória de Deus. Então, identificar aquilo que te faz feliz, aquilo que é o teu labor, o teu trabalho. Um dos grandes pregadores do último século se chama Billy Graham. E a pessoa que ganha ele para Cristo é um motorista de uma caminhonete que um dia decide dar uma oportunidade para ele. E tão forte, tão impactante quanto o ministério dele é quem ganha ele para Cristo. Então, no teu labor, naquilo que você foi chamado, independente de quão grande ou pequeno seja para os olhos humanos, se faz teu coração arder, você pode fazer para a glória de Deus e cumprindo o seu propósito. Amém. Glória a Deus. Grande mensagem. Gildo, só te agradecer, né, a tua vinda aqui de novo, né, de verdade, de coração. Foi um privilégio enorme te conhecer, ouvir essa história. Eu gostaria de deixar apenas 2 versos bíblicos, né, que hoje foi realmente uma história de superação, de incentivo para muitas pessoas. O Salmo 126, versos 5 e 6 nos diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Cara, eu acredito que assim, muitas coisas tu semeou com lágrima. Foi difícil tu dar o primeiro passo. Foi difícil tu te levantar da cadeira de roda. Foi difícil tu enfrentar a vergonha. Eu tenho certeza que muitas vezes tu sentiu medo. Foi difícil tu correr a tua primeira prova. Só que com lágrimas tu semeou. E eu tenho certeza que tu vai voltar cheio de feixes, cheio de alegria, trazendo de volta vitórias que tu já conquistou e que tu ainda vai conquistar na tua vida. Eu não tenho dúvida disso. Que existem muitas outras vitórias, né, para tu trazer dentro de ti como inspiração para muitas pessoas. E, cara, que história, assim, ó, que mensagem tu passa através da tua vida. Assim, ó, eu tô extasiado. Eu ficaria mais 1 hora fácil escutando o Gildo contar aqui. E o quanto o Gildo honra pessoas. Ele falou frases de várias pessoas, né? Quanto é importante a gente dar ênfase ao autor, né? O maior autor de todos esses é Deus. Então, Deus coloca pessoas para deixar legados. Billy Graham foi um deles. Né? Um cara que deixou legado. Até hoje se fala dele, né? Depois da morte dele. Me perguntam, às vezes, como pai, né? Vamos deixar... Isaac, tu não te preocupa em deixar casa, deixar carro. Tu tem que trabalhar, cara, deixar herança. Mas eu fico pensando, cara, a diferença da herança pro legado. Herança é tudo que tu deixa de material. Que o tempo vai levar e tu vai deixar para as pessoas. Legado é o que tu deixa nas pessoas. E eu acredito muito nisso em ti. Dá para ver a autoridade que tu tem nisso, dá para ver a missão que tu realmente foi chamado por Deus para fazer isso. Então eu tenho certeza que Deus te preparou para deixar legado. Né? Eu queria agradecer essa galera que está aqui com a gente, agradecer a todo mundo que esteve presente. Né? A gente quer continuar fazendo esse projeto com a maior maestria do mundo. Né? As pessoas que a gente vai trazer aqui para honra e glória mais, de Deus. Tudo é para honra e glória de Deus. E assim, você que está curtindo esse projeto, você que gostou desse conteúdo, a gente está preparando mais conteúdos para vocês mais dentro convidados. dessa plataforma. Né? Esse episódio aqui não vai ficar só no Instagram, a gente vai subir ele daqui a 2 dias para o YouTube e para o Spotify. Né? Já temos a primeira temporada no Spotify, temos o primeiro episódio da segunda temporada que é sobre fé, a gente falou sobre fé aqui, eu e o Wilson. Próximo programa, provavelmente a gente vai trazer mais convidados também. E você que curtiu esse conteúdo, vai lá na nossa rede social, @PodeLevarFé, tudo junto.
tá? E você vai achar no nosso Instagram lá. Lá vai ter o link na bio pro YouTube e pro Spotify. Quem curtiu o conteúdo do Gildo, que quer seguir o Gildo, qual é teu Instagram? Fala pra nós. @Gildo Afonso. @Gildo Afonso é o Instagram lá. Então pode mandar uma mensagem. Ficou meio acumulado esses dias, mas estou colocando em dia. Então, vim do podcast, gostei da história e que eu vou mandar um áudio. E se você está passando por um momento de superação, tudo mais, vai ter muito conteúdo bacana para você lá. Então, gente, olha só, e quem quiser fazer parte da história do Gildo, tá? Você pode colaborar com essa subida dele no Monte Everest. Lá ele tem uma vaquinha, né? Tem uma vaquinha e tem as camisetas da loja que eu criei com a minha namorada, a Climura, lá. Se você quiser umas frases dessa jornada, tem "Hoje é um péssimo dia para desistir", que eu acredito que é vencendo um dia de cada vez. Então tem lá as camisetas, você pode criar uma camiseta. Imagina só, você pode fazer parte da história do Gildo. Não perca essa oportunidade. Galera, tamo junto. Deus abençoe a vida de vocês, né? Eu vou ficar nessa câmera aqui do meio aqui para todo mundo dar tchau. Galera, Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto e até a próxima. Valeu. Deus abençoe. Muito obrigado, meu amigão. Valeu, Jordão.